Olá, o Observatório de Mídia vai falar sobre jornalismo empresarial. Fique com a gente! Nesta edição eu converso com o coordenador acadêmico da Faculdade Pitágoras, Unidade Divinópolis, Francisco Rezende, e o professor Ricardo Nogueira. Sejam bem-vindos. Obrigado. É um prazer. Bom, então, para falar um pouquinho de jornalismo empresarial, vocês observam que as empresas estão interessadas em investir nessa comunicação dentro das empresas? Ricardo? Na verdade, é um grande desafio, né, que a gente tem quando fala em jornalismo empresarial. A gente já, até numa outra edição, a gente falou aqui no Observatório a respeito do conceito da comunicação empresarial hoje e da importância que ela tem para qualquer organização, seja ela pública ou privada. E dentro das áreas, né, dentro desse panorama da comunicação empresarial, a gente tem a área do jornalismo empresarial, que é uma área muito importante pela capacidade que ela tem de deixar registros históricos, né, Francisco? Eu acho que o jornalismo está muito ligado com a questão da história e qualquer organização precisa ter a sua memória preservada, guardada. Então, o jornalismo empresarial, ele atende muito bem nessa questão e na verdade, algo que as empresas estão começando, né, a se envolverem um pouco mais nisso, sabendo justamente por essa questão da história. Na contemporaneidade, a gente vive a rapidez das informações, hoje tudo muda muito rápido, e dentro desse contexto, o jornalismo faz esse papel muito importante de realmente preservar e deixar guardado o que é realmente relevante. Além das questões de assessoria de imprensa, da questão das organizações conseguirem o próprio espaço na mídia. Então, eu acho que é muito importante e é um desafio, claro, né, que a gente faz com que isso seja cada vez mais implementado nessas organizações, mas a gente percebe que, ao pouco, essa mentalidade, assim como da importância da comunicação para as organizações, tem sido mudada de forma positiva. As organizações têm pensado e têm visto cada vez mais essa importância, procurando implantar projetos nesse sentido. Eu acho que nesse ponto a gente tem que pensar numa mudança de paradigma, né, que a gente teve com relação à informação. Até há pouco tempo, a informação ela era medida pela quantidade de informações que uma pessoa ou uma empresa possuía. Hoje está muito mais vinculado à qualidade dessa informação. Então, a gestão dessa informação de empresas que têm uma boa história de 20, 30, 40 anos né, no mercado, não só aqui da região, mas como de qualquer e em qualquer área de atuação, ela torna necessário dentro dessa organização um registro dessa história, um registro dessas conquistas, uma forma de se comunicar com o seu público interno e externo. Né? A gente percebe nesse trabalho que a gente vem fazendo que a maior carência dessas empresas é justamente colocar para os seus funcionários a história que ela conquistou. Né? Você chega numa organização de varejo, por exemplo, e quando o colaborador, o atendente, ele conhece essa história, ele sabe reproduzir essa história, ele entende que ele faz parte de uma organização que já teve 100, 200, 500, 1000 funcionários, que teve um fundador, que teve uma história que se confunde às vezes até com a própria história do município, da região que ela tem inserida, ela consegue passar um valor para o seu público-alvo, seja cliente, seja fornecedor, que nenhuma peça, enfim, que nenhuma forma de comunicação, talvez nenhuma mídia consiga passar com tamanha possibilidade de verdade, com tamanha fidelidade com relação à história que aquela empresa possui. Então, talvez seja esse o grande foco hoje do jornalismo empresarial, mostrar para todos os públicos de uma empresa, seja indústria, seja comércio, seja varejo, enfim, que ela possui uma história, que ela possui uma ligação com o desenvolvimento do município, e que isso é importante para o próprio município. Ou seja, entender esse DNA da empresa. Muitas pessoas esquecem daquela questão missão, visão, valores, né, que muitas empresas têm. É porque, na verdade, Samira, muitas das vezes missão, visão e valores é um quadro que está fixado mas não faz parte do contexto do dia a dia do trabalho. É um quadro que está na mesa do presidente, na mesa do diretor, enfim. E que se você perguntar para o diretor qual que é a missão e visão da empresa, ele tem que olhar para trás. Tem que olhar para trás. Para poder te responder. Justamente. E isso faz parte, na verdade, quando você vai conceituar missão, visão e valores de uma organização, isso está muito ligado a tudo que ela já construiu para a sociedade, para a própria empresa, enfim. Não são só simples frases jogadas, né, e que tem que ter, na verdade, no planejamento estratégico, sempre tem missão, visão, valores, objetivos, enfim. Mas isso tem que estar ligado com a própria história da empresa, que muitas das vezes os próprios diretores desconhecem, porque uma geração nova de empresários está chegando aí. Né, você pega empresas com 20, 30, 40 anos, em que o diretor, o presidente, tem 20 anos de idade, 30 anos de idade.
E ele mesmo desconhece por quê? Porque a empresa mesmo não possui esses registros históricos, enfim. E talvez esse trabalho específico do jornalismo empresarial, de capturar, de buscar, de pesquisar e de gerar esse conteúdo, a gente fala muito que o conteúdo dentro de uma organização hoje ele é muito vasto. Então, não é a quantidade de conteúdo, sim a qualidade desse conteúdo que gera boas peças empresariais, que gera um registro histórico bacana de uma organização. E, às vezes, até entendendo qual que é essa missão, esses valores, é possível até fazer uma mudança, né? Porque, às vezes, não é aquilo que a empresa pode oferecer, ela pode oferecer mais, né? Ou ela precisa priorizar outras questões aí. E vocês falaram também da questão do público externo, né? O jornalismo empresarial, ele vai fazer esse trabalho com o público externo, mas também vai trabalhar o público interno. É importante o jornalismo empresarial ter esse contato com o público interno? Eu costumo dizer que, inclusive, uma das minhas linhas de pesquisa atual respeita exatamente isso, essa questão. Fala-se muito hoje em liderança, gestão de equipes, trabalho em equipe. O que é esse trabalho em equipe, né? E a gente tem a questão da motivação, que é algo muito subjetivo, mas para existir uma equipe tem que haver uma coesão grupal. E para que as pessoas consigam desenvolver um trabalho em equipe, elas têm que saber para onde elas estão indo. E para saber para onde eu estou indo, eu tenho que saber tudo que já existiu. Então, está mais do que provado que quando a gente tem equipes trabalhando a favor de objetivos comuns, os resultados são melhores, são maiores. Só que é impossível a gente ter uma equipe motivada ou engajada se essa equipe não dispõe de informações. Então, acho que é isso que você colocou muito bem, essa questão da importância da informação hoje, não só nas organizações, como na sociedade de uma forma geral. Só que a informação de qualidade, a informação que realmente importa, a forma como isso é passada, né, para os funcionários, e aí a gente fazendo essa relação entre cliente externo e cliente interno, o público interno e público externo. Como que essa questão da missão, visão, valores, está lá na sala, né, os quadrinhos na sala do diretor. Só que o diretor não vai atender o cliente externo. Quem atende o cliente externo é o atendente, é o telefonista. Então, isso tem que ser, toda a equipe tem que saber quais são esses princípios, quais são os valores que a organização tem, para que ela consiga atingir esse objetivo de mercado. Então, quando a gente consegue, e essa ênfase que eu pessoalmente gosto muito de trabalhar público interno, e acho isso fundamental e importante, porque a partir do momento que você tem um público interno coerente com os objetivos das organizações, claro que cada funcionário, cada colaborador de qualquer empresa tem seus objetivos pessoais, mas tem que saber, e tem que estar a par, e tem que estar afim mesmo de colocar e de colaborar para que a empresa atinja esses objetivos. Se você consegue fazer isso, necessariamente esses objetivos vão transparecer para o público externo. E todo mundo vai sair ganhando. E aí a gente consegue, né, cumprir esse objetivo da comunicação, que é exatamente pegar o que estava lá no quadro, na sala do diretor, e fazer com que isso chegue até o cliente externo, formando uma rede que realmente tem tudo a dar certo. Existem pesquisas que mostram que, por mais que se vincule, claro, a gente não está querendo aqui desvincular a questão de motivação de questão financeira, de salário, enfim, mas existem pesquisas que comprovam que o funcionário motivado, o colaborador motivado, é o colaborador bem informado. É aquele que sabe o que a empresa faz, o que ela não faz, desde ações de captação, desde ações de desenvolvimento, de ações de responsabilidade socioambiental, ele sabendo o que a empresa dele faz. A gente tem grandes empresas aqui em Divinópolis, na região, que fazem uma série de ações, que têm parcerias com ONGs e com entidades públicas e privadas, enfim, visando o desenvolvimento sustentável, visando o desenvolvimento ambiental, visando o incentivo educacional, e nem o colaborador dela sabe. E são N casos, a gente, dentro do trabalho nosso de pesquisa, do próprio mestrado que eu estava fazendo, a gente pôde constatar isso, assim, as empresas fazem bons trabalhos, isso é registro histórico, isso faz parte do DNA da empresa, e de repente o próprio colaborador da empresa que está ali no dia a dia, ele não sabe que a empresa de repente contribuiu para uma reforma de uma escola, que a empresa assusta, né? A minha empresa faz isso. Assusta, até porque muitas empresas, principalmente na área da indústria, trabalham muito com a degradação ambiental. O fim dela degrada o meio ambiente, siderúrgica, mineradora, enfim. Não tem como ela desvincular a atitude fim dela de uma degradação do meio ambiente. Mas, em contrapartida, ela traz muitos benefícios para a própria comunidade. Ela cria estações de tratamento de esgoto, ela reforma escolas, ela entra com parcerias com órgãos públicos, enfim. Mas o próprio colaborador, que é quem deveria saber, porque ele sabe que ela degrada o meio ambiente, porque isso a comunidade põe para ele.
de uma forma muito enfática. A imprensa põe isso a todo momento. A mineradora X, a siderúrgica Y, fuligem, enfim. Mas o que envolve aquilo tudo, né? Do todo o trabalho social que ela faz, a história que ela tem de desenvolvimento, o número de empregos que ela gera, o desenvolvimento econômico que ela traz para aquela região, isso fica onde? Fica na sala do presidente da empresa. Numa pasta que, às vezes, a falta de compartilhamento de informações faz com que o colaborador dela só filtre as más informações, as más notícias que a empresa é responsável. É a mesma questão do quadro, né? Aquela informação, aquele DNA da empresa não pode ficar preso no quadro. Exatamente. Ele tem que ser espalhado aí para o sucesso Sem da dúvidas. empresa, né, e dos colaboradores. E aí, quando a gente fala nisso também, hoje a gente percebe que essas questões de socioambientais, da acessibilidade estão em alta, né? As pessoas estão sendo cobradas, as empresas estão sendo cobradas em mostrar um trabalho, né, nesse sentido. Vocês acreditam que isso também é um dos motivos para que o jornalismo empresarial tenha ganhado um enfoque, né, que as empresas tenham procurado mais esse jornalismo empresarial para melhorar a divulgação, né, desses trabalhos que as empresas fazem, como você mesmo citou, né? O público interno e o público externo muitas das vezes desconhece por uma falta de uma divulgação adequada, digamos. Eu acho que hoje a palavra-chave no mundo organizacional é transparência. Então, todas as estratégias, né, de responsabilidade social, responsabilidade socioambiental, marketing cultural, esportivo, etc., estão muito vinculadas a isso, como o Francisco colocou, várias empresas, por suas atividades, elas necessariamente causam algum tipo de dano, seja de poluição, seja de desgaste, enfim. E a responsabilidade social veio como uma forma mesmo dessas organizações passarem, eu poluo sim, porque a minha atividade exige isso. Se a minha atividade parar, a gente para a economia, perde-se emprego, perde-se receita para o município, onde eu esteja, mas eu consigo, né, fazer isso, eu consigo compensar de uma outra forma. É a própria questão do crédito de carbono, que hoje já Sim, é verdade, né, bem lembrado, comercializado. E o jornalismo empresarial, então, ele tem muito a ver com isso, com essa questão da transparência. É questão de imagem e identidade, né, para a gente não alongar muito, mas não adianta a empresa querer se mostrar uma coisa que ela não é. Porque hoje em dia, até mesmo pela revolução da tecnologia da informação, onde as informações estão aí, qualquer um tem acesso a qualquer informação, não tem como eu me pintar de bonzinho se eu sou algo não tão bonzinho por aí. Então o jornalismo, até mesmo pela essência do jornalismo, essa questão de transparência, eu acho que tem muito a ver e tem muito a contribuir. Então empresas sérias, honestas, que têm boas práticas, elas conseguem nessa ferramenta divulgar e manter uma imagem muito positiva perante a população. E por mais que qualquer objetivo seja de venda, de lucro, sim, isso é o objetivo de qualquer organização privada, mas ela tem uma imagem de construir, ela tem um objetivo de construir uma boa imagem perante a sociedade, perante o público interno, o público externo, enfim. E o jornalismo empresarial contribui muito para isso, assim como essas outras práticas, né, que a gente falou agora há pouco, de responsabilidade social, de marketing, denominações de marketing social, marketing cultural, marketing esportivo, que são exatamente para isso, para fazer com que talvez o impacto, né, da atividade da organização seja um pouco suavizado em virtude desse benefício que ela pode trazer para a comunidade. E eu acho que criou também uma imagem errada, talvez equivocada, e eu sempre falo que quem chega primeiro bebe a água limpa, né? E várias empresas já se antenaram para isso. Criou-se um paradoxo entre a mídia e a empresa, ou seja, uma espécie de inimigos, né? A mídia trabalha contra a minha empresa, enfim, eu tenho que ficar respondendo à mídia. E os empresários que já entenderam que a mídia hoje, os órgãos de imprensa, são parceiros e que eles é uma via de mão dupla, ou seja, se a minha empresa faz errado, ela vai denunciar. Mas se a minha empresa contribui para o desenvolvimento do município, se a minha empresa gera empregos, se a minha organização ela trabalha com conceitos de marketing cultural, marketing social, esportivo, enfim, ela também noticia.